Ou seja, existem várias situações que se confundem com alergia. Mas a partir do momento que você descarta ou processar psoríase é outro exemplo, tá? Psoríase é uma doença reumática não alérgica que tem alguns autores que dizem que pode estar relacionado, pode estar não relacionado, mas pode haver um agravamento por causa de alergia alimentar. Mas isso é um pouco controverso e alguns autores dizem que sim, outros dizem que não. Mas, em termos gerais, a psoríase é uma doença não alérgica reumática que causa muita coceira e o projeto Brasil Sem Alergia também recebe muita gente com psoríase aqui, né? E a gente tenta dar a melhor orientação possível para esse paciente. Mas descartando, eu dei alguns exemplos, existem outros exemplos, mas descartando as doenças alérgicas, as doenças não alérgicas, a gente vai pensar nas doenças alérgicas, aí a gente vai entender que tipo de reação o paciente está tendo. Ou seja, se ele está tendo uma reação na pele, nas veias aéreas superiores, nas veias aéreas inferiores, se é uma reação no trato gastrointestinal, qual o tipo de reação que ele está tendo, né? A partir do momento que nós soubermos que tipo de reação ele tem, então a gente vai começar a segmentar os exames, né? Então, por exemplo, paciente que tem uma falta de ar, com uma dispneia, com uma tosse produtiva, secretiva e tudo mais, ele vai pensar na possibilidade de estar desenvolvendo uma alergia superior e inferior, né? Uma sinusite crônica. Aí você tem que pedir uma tomografia de seios da face para ver se não existe um acúmulo de secreção e que possa estar causando o chamado gotejamento pós-nasal, se existem pólipos nasais, cistos de retenção, tudo isso levando a um quadro de tosse crônica, né? Porque às vezes a tosse começa não no pulmão, mas começa no seio da face. Às vezes o paciente pode ter também, olha que eu acabei esquecendo de falar isso, que é muito importante, uma dor epigástrica com azia e doença do refluxo. A doença do refluxo gastroesofágico causa sintomas parecidos com alergia, com tosse crônica persistente e com catarro, entende? Então, às vezes o paciente ele trata o pulmão, mas esquece do estômago, esquece o seio da face, e lembrando que quanto mais secreção ele produzir nas vias aéreas superiores, mais ele vai engolir essa secreção e mais essa secreção ela vai servir para o estômago produzir ácido clorídrico, porque essa secreção ela é feita de aminoácidos simples, e esses aminoácidos simples estimulam o estômago a produzir ácido clorídrico, piorando mais ainda o refluxo e piorando mais ainda a produção de secreção, havendo então um efeito de retroalimentação. Então vocês entendem como o negócio é complexo? Como não existem os principais exames para alergia? Existe certamente o prick test, né, que todo mundo faz, que é um exame que você pinga gotinhas de ácaros, de extratos alergênicos e tudo mais, mas esse é um dos exames, né? O teste de contato também, existe teste de provocação a medicamentos, provocação a alimentos, provocação a várias substâncias, para provocar aquela substância no paciente, mas esse teste de provocação tem que ser feito, preste bem atenção, tem que ser feito em unidade hospitalar, supervisionada pelo seu alergista, porque ele pode desenvolver reações graves. Então, existem inúmeros testes, o teste de função pulmonar, a prova de função pulmonar, que leva o paciente a entender como é que está a saúde do seu pulmão, se ele tem um quadro obstrutivo, se ele tem um quadro restritivo, se ele tem um quadro misto, obstrutivo-restritivo, ou seja, tudo isso é muito importante, tá bom? Eu agradeço imensamente sua pergunta. O leite cozido pode ser perigoso para quem tem alergia à caseína? Muito boa essa pergunta. Pode sim, porque a caseína é uma proteína que é estável ao cozimento. Então, se você é alérgico à caseína, não adianta você cozinhar o leite, porque essa proteína vai continuar ativa e vai continuar indutora de processo alérgico, ok? Isso é muito importante que você entenda, porque existem proteínas termoinstáveis que ao cozimento, como a alfa-lactoalbumina, beta-lactoglobulina, elas se desintegram e elas diminuem o potencial alergênico. E existem as termoestáveis, como a caseína, que não se desintegra. A ovoalbumina, por exemplo, do ovo também é termoinstável, se desintegra. E o ovo mucoide, ela é termoestável, ela não se desintegra. Então não adianta você cozinhar esses alimentos quando você tem alergia à caseína ou ao ovo mucoide do ovo, que elas não vão se desintegrar e, consequentemente, você vai achar que está comendo um alimento cozinhado, porque você ouviu falar que as chamadas comidas cozinhadas, as comidas baked, elas são boas para pacientes alérgicos, e você vai acabar fazendo uso desse leite e pode até morrer por causa disso, porque a alergia alimentar mata. Prestem bem atenção, a alergia alimentar é algo muito grave,
É algo que pode lhe matar. Então, mesmo as comidas cozinhadas e mesmo que vocês sejam alérgicos às proteínas termoestáveis, ou seja, alfa-lactobumina e beta-lactoglobulina, você precisa sempre fazer a provocação desses alimentos, a introdução desses alimentos, acompanhado do seu médico alergista. E eu digo mais, ainda em hospital, tá bom?